na liderança do Campeonato Brasileiro, embora continue na primeira colocação. O São Paulo, ele teve um desempenho muito bom, né? Uma arrancada muito boa no campeonato, por isso chegou à liderança, acho que com mérito, jogando bem, conseguindo bons resultados, enfrentando os adversários, ganhando o Flamengo no Rio, enfim, teve bons resultados nessa campanha. Mas a verdade é que da eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, naquele empate no Morumbi, já foram pelo menos derrota para o Bragantino, derrota para o Santos. Então o São Paulo continua na frente, acho que tem condições de se recuperar, mas é um momento de oscilação, é um momento de queda de desempenho. Pode se justificar pela eliminação, porque até então o São Paulo tinha duas competições, Copa do Brasil e Brasileiro, ficou com uma só. Essa responsabilidade de conquista de título, né, há muitos anos atrás desse título, o Diniz também como treinador, mas o São Paulo como clube, agora oscilou nesses dois últimos jogos e a expectativa do São Paulo é de recuperação, né? Agora vai enfrentar um Atlético que também vem melhorando. O Atlético, depois da chegada do Paulo, que não veio para ser treinador, mas acabou assumindo a equipe, o Atlético vem conseguindo os seus resultados, fugiu da parte de baixo, já com boas vitórias. Então é um jogo difícil para o São Paulo, mas o São Paulo precisa se recuperar no campeonato, porque realmente o desempenho caiu, por isso esses dois últimos jogos com derrota. O jogo é na casa do Atlético, a nossa tarja diz aí que o Diniz tem o setor defensivo, mas o problema que ele não está conseguindo resolver, Serginho, é no ataque, né? Quem é o substituto do Luciano? Nenhum jogador ainda se firmou nessa posição, né? De substituto do Luciano. Aliás, já vou aproveitar para rodar o campinho aí com a escalação provável que traz essa linha de defesa titular, mas do meio para frente, vamos ver o que acontece. Gabriel Sara, Dani Alves, Luan e Igor Gomes. Essa é a linha de quatro que ele costuma escalar mesmo. E a escalação do Tietê no ataque, que não é uma substituição imediata, né, Serginho? Pois é, Barreto. Você fala do ataque, mas eu olho o São Paulo e vejo uma série de problemas pontuais que vão acontecendo, né? Ao contrário dos outros concorrentes ao título, o São Paulo foi muito em cima de um time base, um time titular, né? O Diniz repetiu em Copa, né? E o resultado que ele teve com isso foi um bom resultado, né? Não exatamente nas Copas, né? Que ele acabou eliminado de Libertadores e de Copa do Brasil, mas no Brasileiro. O time ganhou corpo, o time conseguiu, né, achar um jeito de jogar. Só que, nesses últimos jogos aí que o Ricardinho relatou, né, em todos eles a gente teve alguma das peças não estando disponíveis, né? É o Reinaldo que não joga no segundo jogo contra o Grêmio, e aquilo parece gravíssimo, né? O Luciano também não joga contra o Grêmio. Aí no jogo contra o Bragantino, quem não joga é o Luan, né? Também não joga o Arboleda. E aí a defesa se desestrutura. Então, assim, a gente pode olhar, claro, né, a questão do ataque, mas eu vejo mais o problema São Paulino como uma questão de não pode mexer nas peças-chaves, né? A defesa tem algumas peças-chaves, eu acho que o Arboleda virou um deles, né? Arboleda, que começa a temporada no banco. No meio-campo, o Luan é figura fundamental para fazer o resto do time jogar, junto com o Daniel Alves. E no ataque, né, o negócio explode muito na mão, ou melhor, nos pés do Brenner, né? O Brenner rende quando tem alguém fazendo, né, assistência para ele, né? E sozinho ele não está conseguindo esse rendimento todo. Então, eu acho que a questão do São Paulo me parece um pacote maior do que um jogador que está faltando no ataque. E vai faltar um jogador do banco de reservas, mas que às vezes entra e tem uma função importante. Tem notícia sobre Covid-19 no São Paulo. Olha aí, mais um teste positivo. O São Paulo informa que o meio-campista Hernanes testou positivo para Covid-19 em exame realizado para o duelo com o Atlético Paranaense. O atleta está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube.
O São Paulo, Ricardinho, foi um dos clubes que ainda não foram gravemente afetados por casos de Covid, né? Por exemplo, não teve um surto, não teve muita gente testando positivo ao mesmo tempo. E esse tem sido também um dos pesos que a gente precisa observar, né? Num campeonato tão difícil quanto o dessa temporada. Tem que levar em consideração também esse ponto, porque várias equipes já tiveram esse problema, né? De muitos jogadores fora de ação por surto, e o São Paulo realmente, com os cuidados do departamento médico, enfim, com o planejamento, teve poucos casos. Agora o Hernanes, que também é uma opção, mas tem entrado pouco nos jogos, mas que a gente espera que ele possa se recuperar prontamente. O São Paulo precisa se recuperar, Barreto. Está liderando o campeonato, vendo os adversários chegarem, acho que tem equipe sim para conquistar o campeonato. Essa oscilação do São Paulo aconteceu e acontece com as outras equipes também. Acho que é um campeonato, tirando o último, que foi 2019, que o Flamengo sobrou, né, por mérito, por qualidade em relação aos adversários. Esse campeonato está muito equilibrado. Todos os times oscilam, ou por problema médico, como você colocou, ou por problema de lesão, ou por oscilação mesmo do time, sequência de jogos. E eu acho que o campeão vai sair daqui para frente daquele que for mais regular. Por isso que o São Paulo pensa, e acho que pensa sim, está trabalhando para conquistar o título, precisa se recuperar amanhã contra o Atlético rapidamente, porque as rodadas se sucedem, e se o São Paulo deixar passar mais uma ou duas rodadas, ele vai acabar perdendo, se não ganhar esse posto de primeiro lugar no campeonato. Rapaz, chegou aquela fase do campeonato em que a gente já consegue botar todos os jogos que faltam para cada clube naquela nossa arte, né? Tem um momento do campeonato que a gente tem que escolher, né? Vamos aqui de 5 próximos jogos, agora 9 jogos para o São Paulo encerrar o campeonato, e aí estão eles. Estamos falando do próximo aí contra o Atlético Paranaense, que é fora, né? Tem Inter em casa, aliás, essa é uma rodada de jogos entre candidatos ao título. O campeonato pode sair muito mudado depois da próxima rodada, né? Não essa que estamos disputando agora. Depois tem Coritiba em casa, Atlético Goianiense fora, Palmeiras em casa. Esse também pode ser decisivo aí nas pretensões por título, se bem que tem que ver como é que o Palmeiras vai administrar todos os campeonatos em que está envolvido. Ceará em casa, Grêmio fora, o Grêmio hoje é outro postulante a título, Botafogo fora e o Flamengo em casa. Engraçado, né, Serginho, que um tempo atrás, quando o São Paulo estava bem isolado na frente, só o Flamengo parecia ali conseguir fazer uma força para alcançar, até o Atlético Mineiro já tinha ficado um pouquinho para trás, a gente projetava esse jogo como uma possível final de campeonato brasileiro, né? Mas o bolo cresceu. Tem mais gente agora aí, e dos próximos adversários do São Paulo, a gente pode pensar ali em 3 jogos que eventualmente serão uma final antecipada, né? Talvez, e pode nem ser o São Paulo. O problema é que o São Paulo tinha uma gordura, né? Até 3 rodadas para trás, o São Paulo estava ali com 7 pontos mais ou menos de gordura em relação aos outros. Sempre lembrando, né, que como é difícil fazer comparações num campeonato que a gente passou o tempo todo com um número de jogos diferentes, né? Então é sempre aquela história, né? Classificação por ponto perdido, né? Que era um negócio que eu achei que era do século passado, né? A gente voltou a falar de ponto perdido, né? Porque tem jogos diferentes, né? Ou por pontos ganhos. São Paulo tem alguns jogos ali que poderiam ser considerados mais fáceis, né? Tem o Atlético Goianiense, que é meio de tabela, o Atlético, e sem torcida, né? Então é um jogo fora. Tem o Coritiba, que vinha de mal a pior, mas hoje está ganhando, né? E o Ceará está ali também mais ali por um meio de tabela, e tem um Botafogo, né? Então tem alguns jogos assim que o São Paulo quase que tem a obrigação de vencer para poder se dar ao luxo, né, de não fazer tantos pontos contra os seus concorrentes diretos.